O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e com os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse dia, querido irmão, querida irmã, a igreja faz memória também de uma santa não muito conhecida entre nós, Santa Joana Francisca de Chantal, nascida na França, uma mulher nobre, que foi mãe, teve uma família bonita. Após ficar viúva, seguindo os conselhos de São Francisco de Sales, eis que foi então fazer-se consagrada, trabalhando especialmente com os pobres e os doentes. Ali fundou a chamada Ordem da Visitação. Celebramos a sua memória e pedimos a ela a sua intercessão, especialmente pelos mais necessitados, pelas crianças, pelos órfãos, pela vida religiosa. O Evangelho de hoje é um convite ao perdão. Pedro, indo ao encontro de Cristo, coloca uma pergunta que provavelmente também fazemos muitas vezes: quantas vezes devemos perdoar alguém? E nosso Senhor vai dizer 70 vezes 7, e a partir dali vai dar aquela bonita catequese por meio da parábola do rei e do súdito. Um súdito que lhe devia 10.000 talentos, algo que era impossível de pagar durante a vida inteira. E esse súdito, então, colocando-se aos pés do Senhor, do rei, a quem ele devia, pede um prazo para pagar, e aí então o rei vai lá e dá um desconto muito generoso, muito bondoso. E esse, que também tinha um devedor, o súdito, tinha alguém que lhe devia, mas algo muito menor, só 100 moedas, comparado a 10.000, que seria isso, e esse que foi perdoado não foi capaz de perdoar aquele que lhe devia. Assim somos nós. Nós temos uma dívida imensa para com Deus. O fato de estarmos aqui, poder ouvir essa meditação nesse momento, de ter a vida, de ter o necessário para viver as coisas, os bens, as pessoas,
A graça dos sacramentos, a presença de Cristo, da Igreja, a intercessão dos anjos e santos, enfim, nós somos eternamente devedores ao muito que Deus já nos deu. Nós somos também, muitas vezes, como esse súdito, como esse servo, que, esquecendo que nunca poderemos pagar o quanto recebemos, mas não conseguimos facilmente perdoar alguém que de repente nos ofende, que nos troca uma palavra às vezes espinhosa e que nos coloca às vezes alguma situação e ali de repente não deixamos o perdão acontecer. Se nós nunca poderemos pagar o que Deus faz por nós, com facilidade também deveríamos tentar retribuir o perdão do mesmo modo como o Senhor também retribui a nós. A gratidão é uma virtude necessária para viver e para permanecer na graça de Deus. E com isso também, quem é grato não cultiva ódio, não cultiva rancor, não cultiva mágoas no coração e com isso não se apresenta diante de Deus nem diante dos outros com esse espírito de desavença, de contenda, de intriga, de ódio, de divisão. Não fica em bom tom aquele que sabe que Deus deu tudo e que agora fica cobrando tudo dos outros. Peçamos hoje ao Senhor a graça de sermos mais agradecidos. O que é as 100 moedas que de repente alguém nos deve em relação às 10.000 que nós devemos a Deus? Ou seja, não se apegue a pequenas coisas. Viva a vida com leveza, com simplicidade. Faça valer a pena as palavras do Evangelho na oração do Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Para não cair na tentação de sermos presunçosos e com isso viver às vezes uma vida confusa, difícil, isolados, quando poderíamos facilmente perdoar as ofensas, retribuir em perdão, em graça, oração, ou seja, vamos pedir ao Senhor essa graça, a graça de ter um coração manso, capaz de perdoar, sereno, compassivo, compreensível. Saibamos nós que a maior graça, a maior semelhança que podemos ter para com Cristo está justamente na disposição em perdoar. Ele perdoou tudo e todos. Saibamos também entrar nessa escola do perdão e ali permaneçamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.